Konnichiwa, mina! Sejam bem-vindos ao canal Poder Otaku. Eu sou o Lucas e está começando mais um Mundo Nerd aqui hoje, galera. Vocês sentiram saudade desse quadro, então tô voltando com ele. Hoje eu vou estar falando sobre o paradoxo matemático de BIOS. E o que seria isso, cara? Já vou estar falando um pouquinho mais sobre isso depois da abertura. Bom, galera, será que Dragon Ball Super tem um erro grave matemático aí nas fórmulas do anime de poder, né? Nas elevações de poder? Ou será que os meus multiplicadores até hoje são os mais corretos do YouTube? Você vai estar sabendo disso já, tá? Porque eu vou falar um pouquinho sobre o porquê da gente poder ter um erro grave matemático em Dragon Ball, tá? Mas que esse erro pode ser contornado com um pouquinho de esforço da nossa parte, tá? E usando as fórmulas mais simples que eu dei aqui no canal, que são as fórmulas de poder mínimo, tá? Começando aqui, galera, a gente vai falar um pouquinho do Super Saiyajin God da primeira luta dele contra o BIOS, né? Eu levei em consideração aqui no meu vídeo de transformações que o Super Saiyajin God aumenta 3.200 vezes, ou seja, ele é 8 vezes um Super Saiyajin 3, né? Eu consideraria que o Super Saiyajin 3, né? Se a gente falar aqui que o BIOS usou 1% da força dele contra o Super Saiyajin 3, né? A gente falaria que o Super Saiyajin God usou 8% da força do BIOS, né? No caso, o Super Saiyajin God levou 8% da força dele. Aí tá, até aí nenhum problema, né? O BIOS poderia perfeitamente ter usado 8% contra o Super Saiyajin God. Mas a questão toda se a gente pegar o Super Saiyajin Blue, ele seria 16 vezes, porque seria minimamente o dobro, tá? Do Super Saiyajin God. E se a gente pegar o Kaioken, que aumenta 10 vezes, ele seria 160% do BIOS, ou seja, o Goku com Kaioken 10 vezes já seria mais forte que BIOS, entendeu? Então isso seria já um erro matemático, porque você já tá dizendo que o Goku Super Saiyajin Deus com Super Saiyajin Blue com Kaioken é tipo quase o dobro do poder do BIOS, entendeu? Então não faria muito sentido. E também seria muito estranho mesmo o BIOS se entreter com apenas 8% de poder do Super Saiyajin God, né? O BIOS usou quase 10% da força dele e já ficou feliz. Pode rolar isso? Pode, né? Porque ele pode ter já ficado muito tempo já sem lutar. Então ele, só do cara ter alcançado 8% ele já ficou feliz. Esse cálculo fica errado, tá? Mas eu vou te falar por que eu acho que o BIOS pode ter usado 0,5% da força dele contra o Super Saiyajin 3, 4% contra o Super Saiyajin God, né? E aí, consequentemente, o Super Saiyajin Blue seria 8% e o Super Saiyajin Blue com Kaioken seria 80%. Esse número estaria um pouco mais dentro dos fatos do anime, tá? Até porque o Goku se esforça bastante para conseguir manter o Blue com Kaioken. Então isso aqui faria um pouquinho mais de sentido, tá? Você considerando todos os cálculos mínimos que eu usei no meu vídeo de transformação, tá? E tem gente que, tipo assim, diz que o Super Saiyajin God é milhões, centenas de vezes mais alto que o Super Saiyajin 3. E o Blue é centenas de milhares de vezes mais forte que o God. Cara, você dizer isso é quase você dizer como se o Blue com Kaioken, matematicamente, ele tivesse, tipo, milhões de vezes a mais o poder do BIOS. E isso não é fato, tá? Isso não chega nem perto do que foi mostrado no anime pra gente. Então eu quero deixar isso bem claro que é um erro tremendo você dizer que o Super Saiyajin God é centenas de vezes o Super Saiyajin 3. E, subsequentemente, você dizer que o Super Saiyajin Blue é centenas de milhares de vezes mais forte do que o Super Saiyajin Deus, entendeu? Isso fica totalmente errado matematicamente, cara. Se um matemático que é fã de Dragon Ball ver umas afirmações dessa, ele vai arrancar os cabelos. Então, tipo assim, as minhas afirmações de transformações são as mais corretas até hoje. Mesmo que dentro do contexto do anime isso não faça muito sentido, porque se a gente parar pra analisar, como é que o BIOS ficaria feliz, né, de ter lutado com alguém que só forçou ele a usar 4% da força dele, que seria o Super Saiyajin God, né? Eu acho que, assim, a única possibilidade seria que BIOS por muitos e muitos anos, né, por muitos e muitos séculos, esteve passeando por vários planetas e não encontrou ninguém que chegasse nem a 0,00001% da força dele. Então, quando ele chegou na Terra e, tipo, o Super Saiyajin 3 fez ele usar 0,5% de poder, né, já foi o suficiente para ele esperar um pouco mais e não destruir a Terra de cara, porque se ele visse que fosse um poder tão ridículo, ele não ia destruir a Terra. Então eu acho que, pelo menos 0,5% eu acho que o Super Saiyajin 3 chegou, tá? A usar do poder dele. Então, assim, quando o Goku vira o Super Saiyajin Deus e chega a 4%, ele já fala assim, opa, esse cara tem potencial. Ele tem potencial pra me divertir. Né? Só que, tipo assim, eu ainda acho que é um número tão baixo, sabe? Pra gente levar em consideração
Só que matematicamente é aquilo que eu falei, galera. Não tem como isso estar certo, entendeu? Em Dragon Ball. O único jeito de estar certo é levando em consideração todos os multiplicadores mínimos que eu usei no meu vídeo de transformação. Então, se você levasse em consideração esses multiplicadores mínimos, a conta vai fechar, entendeu? Aí, como eu falei, se divertiria com 4%, a gente faria um pouquinho de esforço para acreditar que o Bills se divertiu com 4% de poder, né? Então, o Blue teria 8% ali da força dele, que seria o multiplicador mínimo pro Blue, né? Que seria 2 vezes. Até por causa do lance do Rito, que eu falei que o Goku teria que ser 2 vezes mais rápido que ele para poder vencer ele ali e tudo mais. E aí a gente tem o Kaioken, que o Kaioken é um multiplicador exato, que ele fala 10 vezes, entendeu? Então não tem como o multiplicador ser menos de 10. Então ele chegaria aí aos 80% do poder do Bills, o que faria um pouco mais de sentido, né, em relação a toda essa parafernália de Dragon Ball e matemática, que os caras se perdem muito nesses números. Os criadores não deviam usar números, definitivamente não deviam usar números, porque a lógica matemática não funciona muito em Dragon Ball. Mas é isso, galera. Ou você admite que os meus multiplicadores estão certos, ou você admite que Dragon Ball tem um erro matemático grave, entendeu? É isso. Agora você fala que a matemática de Dragon Ball tá certo, dizendo que o God multiplica centenas de milhões de vezes o Super Saiyajin 3 e o Blue multiplica milhares de vezes o God, cara, não faz o menor sentido. Isso é quase como dizer que o Goku é milhões de vezes mais forte que o Bills, e não é fato, entendeu? E por fim, né, eu queria falar, tem gente que fala assim, o multiplicador do Kaioken funciona em paralelo com o multiplicador do Super Saiyajin. Não, isso é mais um erro matemático, tá? Se você disser que o multiplicador do Kaioken funciona em paralelo ao do Super Saiyajin, você vai estar criando 2 variáveis de poder pro Goku, e ele não faz isso, tá? Ele ter 2 variáveis de poder seria o mesmo que ele alternar entre o Kaioken e o Super Saiyajin Blue, só que ele não faz isso, ele usa os 2 juntos, então não, definitivamente não são 2 variáveis diferentes. Então é isso que eu queria estar trazendo para vocês aqui hoje, galera, provado matematicamente que o paradoxo de Bills é algo que rolou no anime, algo que seria solucionável, tá, com os meus multiplicadores mínimos de poder. É isso que eu queria estar trazendo aqui para vocês aqui hoje, muito obrigado por assistirem e sayonara, vejo vocês no próximo vídeo, até lá.